São todas estas informações que me levam a mim a considerar que esta é uma excelente altura para fazer um investimento imobiliário. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado, tanto mais relaxados depois das férias. Hoje trago-vos os últimos indicadores do mercado de compra e de venda aqui da cidade do Porto, para partilhar convosco. E o mercado imobiliário, para quem pergunta como é que está com um belo ar, à semelhança deste jardim aqui da Praça da República no Porto, com os números a crescer, com uma perspectiva bastante estável, com os valores de venda também a subirem, os valores dos imóveis também a subirem, e portanto para aqueles mais pessimistas ou para aqueles que esperam ainda pelo fim das moratórias para poderem adquirir um imóvel, eu diria que muito provavelmente fará uma melhor compra hoje do que daqui a 6 meses. Falando agora dos indicadores de mercado mais concretos, aquilo que conseguimos verificar é que o mercado está muito pujante nesta altura, quando comparamos com o período pré-pandemia. Comparando 2019 com 2021, tivemos um crescimento de cerca de 30% nas vendas e no valor mediado, isto no acumulado de junho, julho e agosto destes 2 anos, quando comparamos estes 2 anos. Em relação aos indicadores por cada transação, aquilo que verificamos é que a transação média tem um valor muito semelhante ao que tinha há 2 anos atrás e mesmo há 1 ano atrás. Tem um valor na casa dos 200 mil euros, portanto cada imóvel que é transacionado em média na cidade do Porto para a habitação tem um valor de 200 mil euros. Aquilo que se verifica é que houve um preço, um crescimento de cerca de 15%, o preço médio, metro quadrado que é transacionado, portanto se há 2 anos atrás se registava um valor de cerca de 1.850 euros em média dos imóveis que eram vendidos aqui na cidade do Porto para a habitação, hoje em dia esse valor subiu para cerca de 2.150. Então o que é que aconteceu? Para que a transação média se mantivesse, o que aconteceu foi uma alteração da tipologia que é transacionada, fundamentalmente em 2019. A tipologia mais transacionada era um T2. Ano passado essa tipologia era uma média, uma mescla entre os T2 e T3, portanto a área média subiu e o valor da transação média também subiu um pouco em função disso, e aquilo que se verifica este ano, novamente bastantes investidores ativos no mercado, investidores mais para rendimento, e portanto aquilo que se verifica é que a tipologia média passou de T2 há 2 anos para T1 e T2 atualmente. E aquilo que podemos registar em termos daquilo que é mais dissonante é que se há 2 anos atrás e mesmo ano passado a zona que tinha maior procura da cidade era o conjunto das 6 freguesias aqui da Baixa do Porto, mais do centro, aquilo que se verifica é que este ano esse conjunto continua a ser muito dinâmico, mas temos também uma proximidade grande da zona da freguesia de Paranhos, que é uma zona fortemente residencial e também com uma procura bastante grande pelas tipologias para estudantes. Um último dado ainda sobre os valores imobiliários que eu gostava de partilhar convosco tem a ver com o tempo necessário para a venda em média de um imóvel na cidade do Porto, e nesta altura esse tempo anda em cerca de 200 dias. É um valor que em relação ao ano passado já diminuiu, mas que em relação há 2 anos atrás cresceu, e portanto este crescimento eu interpreto como sendo um estoque. Portanto, durante a pandemia houve um volume de imóveis que chegaram ao mercado e estamos ainda a acabar de escoar esse volume, apesar da celeridade que o mercado tem hoje em dia. E antes de vos falar dos indicadores económicos, aquilo que vos queria sugerir era que subscrevessem o nosso canal para poderem ser notificados se fazem parte do leque das pessoas que apreciam este tipo de vídeos e de informação. Se esta informação vos é útil para vocês ou para alguém que conheçam, partilhem também e dessa forma continuam no fundo a acarinhar-nos e a incentivar-nos para continuarmos a produzir estas informações para vocês. Em relação aos indicadores económicos, grosso
O que podemos dizer é que o dinheiro está mais barato e o BCE continua a fazer e a reforçar, no fundo, essa preocupação. A Euribor a 12 meses, ela está junto dos mínimos históricos em menos 0,5% e, portanto, está 12 pontos base mais atrativa do que estava há 2 anos atrás. O barril do petróleo está neste momento a cerca de 68 dólares e o preço do ouro, a cotação do ouro, está 18% mais elevado do que estava há 2 anos atrás, portanto, antes da pandemia, o que revela ainda alguma incerteza, mas tem tido um movimento descendente e está neste momento em cerca de 1.817 dólares a onça. E ainda, quando olhamos para as obrigações do Tesouro a 10 anos, verificamos que o Estado português consegue, neste momento, colocar a sua dívida ainda melhor, 17 pontos base, do que aquilo que acontecia há 2 anos atrás e melhor do que, por exemplo, Espanha ou Itália, em que a taxa de dívida que é colocada no mercado não é tão atrativa quanto é neste momento a portuguesa, em 0,27%. Grande parte deste sucesso ou deste êxito na colocação da dívida deve-se à compra muito acelerada da dívida que está a ser feita pelo Banco Central Europeu e que é uma das medidas para incentivar a economia, dado que a Euribor já está a um valor historicamente dos mais baixos de sempre. Por último, partilhar consigo o valor da taxa anualizada de contratação dos novos créditos da habitação, que neste momento é feita a 0,80%, 46 pontos base abaixo daquilo que se verificava há 2 anos atrás e que, portanto, é um claro sinal, todos estes conjuntos, de que a incerteza está a diminuir e que o dinheiro provavelmente nunca esteve tão barato para investir. Em resumo, são todas estas informações que me levam a mim a considerar que esta é uma excelente altura para fazer um investimento imobiliário e que muito provavelmente não iremos ter a quebra de preços que muitas das pessoas esperam com o fim das moratórias de crédito. E se achar que estas informações são úteis, partilhe também com outros profissionais do setor ou com alguém que esteja neste momento a vender o seu imóvel ou que esteja a pensar em investir. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Invest Team. Foi um gosto estar consigo e espero ver-vos novamente em breve.